A narrativa inteira se inicia em 1989, apresentando um guri iludido chamado Tio, que forja sua trajetória ao estrelato do futebol no quintal de casa. Este não é um garoto qualquer, é um fedelho encarnando o espectro de Diego Maradona com um delírio de magnitude. O projeto de fracassado já negligenciou suas obrigações escolares, permutando intelecto por alguns instantes lamentáveis em um Game Boy. Em contrapartida, seu irmão mais velho, Oscar, é um mártir oficial da família, submergindo sua alma nos intrincados artigos científicos da progenitora deles. A progenitora deles, uma cientista supostamente genial, evaporou-se anos atrás após uma putaria cósmica com forças que ela evidentemente não soube manejar. Oscar se encarrega de todas as incumbências domésticas, desde nutrir uma tartaruga de estimação chamada Pepe até preparar refeições para seu irmão. Tio, o diabinho astuto, se infiltra em sua própria residência por uma janela para escapar das repercussões de seus fiascos escolares. Oscar, no papel de pai postiço, verifica a lição de casa ausente e em seguida trata dos ferimentos auto-infligidos de Tio. A única tutora deles é a avó, que gerencia a complexa dinâmica familiar. Oscar se apega à fantasia desesperadora de que sua mãe está meramente aprisionada numa anomalia temporal, e não que ela simplesmente os largou. Sua grande estratégia consiste em virar cientista, uma tentativa deplorável de decifrar a pesquisa esotérica dela e resgatá-la do limbo. Tio, o porta-voz da boataria local, verbaliza a teoria mais plausível de que a mãe dele simplesmente se mandou com algum sujeito comprometido. Oscar, como era de se esperar, surta violentamente, tentando refutar o falatório com promessas de arrumar essa zona do caralho familiar. Naquela noite, a avó deles utiliza um assobio secreto da família para convocar Oscar a uma conversa franca. Ela o orienta a ter paciência com o comportamento de Tio, ainda que Oscar considere a tarefa árdua. No dia subsequente, Oscar está perambulando sem rumo numa loja local, quando a filha do proprietário, a deslumbrante Helena, surge e aniquila por completo sua serenidade. Essa divindade o convida para um ensaio de dança, mas o adolescente socialmente inapto apenas consegue balbuciar uma negativa, mal disfarçando sua obsessão miserável. Ele topa com a encantadora Helena mais uma vez, mas agora seu irmão tá colado nela como um carrapato, funcionando como um empecilho humano supremo. Quando Helena concede a Oscar outra oportunidade de ir ao cinema, Tio se intromete e declara que seu irmão tá atolado em assuntos científicos. Totalmente castrado, Oscar se recolhe para casa e corre para delatar seu irmão à avó como uma criança mimada. Naquela mesma noite, a avó surpreende Tio enquanto ele tenta se esgriar para dentro de casa. Como consequência, Tio é posto de castigo e deixado sozinho em casa, o que estabelece o cenário para um acontecimento caótico. Ele localiza a última pasta de pesquisa de sua mãe e, num ato de arrogância genuinamente assombroso, começa a converter o trabalho da vida dela em malditos aviões de papel. Ele também descobre a última fotografia conhecida dela, acompanhada por uma folha de papel contendo coordenadas. Ele enfia a fotografia no bolso, demonstrando que até mesmo essa pequena praga possui uma quantidade ínfima de sentimentalismo. No instante em que Oscar retorna, Tio soca freneticamente a pesquisa profanada de volta na pasta, numa tentativa lamentável de ocultar seu vandalismo. Sem tempo de esconder o papel, ele rapidamente insere o documento com as coordenadas dentro de uma enciclopédia. Tio então escuta Oscar confessar seu luto avassalador pela mãe deles ao seu confidente de casco, Pepe, a tartaruga. Incitado por um lampejo infinitesimal de empatia, Tio resolve encontrar o telhado da fotografia. Acomodado no telhado, ele devora uma banana e depois arremessa a casca displicentemente pela borda, como o verdadeiro babaca porcalhão que ele é. Contudo, em vez de cair, a casca simplesmente se deforma e se desvanece num vórtice de energia cintilante com um zunido elétrico bizarro, uma brisa completa. Perturbado por esta anomalia, ele olha para baixo e constata que as leis da física aparentemente tiraram férias. Ele então lança seus patins na anomalia, observando-os sumirem na mesma obliteração. Estupefato e fascinado, ele começa a tirar mais objetos no portal para vê-lo se desvanecer. Ele retorna para casa preparado para fritar os miolos de Oscar com a notícia de sua descoberta revolucionária. Azar o dele, que Oscar acaba de descobrir a depredação de Tio, encontrando a pesquisa inestimável de sua mãe reduzida a origamis inúteis. Ama embate monumental entre irmãs e rompe, abastecido por luto e uma estupidez abissal. Tio tenta detalhar essa descoberta do buraco de minhoca, mas Oscar está furioso demais para dar ouvidos.
A contenda deles é interrompida pela avó que, farta da altercação, enquadra os dois. Oscar, de forma pueril, culpa tio por toda a situação deles antes de buscar consolo em sua tartaruga, ignorando o irmão com pura pirraça. Num gesto de retaliação absolutamente desprezível, tio agarra o indefeso Pepe e atira o coitado fudido diretamente no buraco de minhoca. Ao retornar para casa, ele flagra Oscar procurando desesperadamente pela tartaruga e se dá conta da magnitude de suas ações. Mais tarde naquela noite, tio escapa furtivamente pela janela outra vez e retorna ao local da anomalia. Ele junta sua coragem e mergulha no vórtice, embarcando numa missão temerária para recuperar a tartaruga. O buraco de minhoca o ejeta sem cerimônia 3 décadas e 3 anos no futuro. Ele localiza Pepe num arbusto incólume da travessia pelo portal. Carregando a tartaruga, tio se infiltra na casa, ignorando que não se encontra mais em sua própria época. Ele repõe Pepe cuidadosamente em seu terrário e depois desaba na cama, inconsciente da sua cagada temporal. No dia seguinte, um Oscar adulto e barbudo cruza com tio, fracassando por completo em reconhecer o espectro de seu passado. Esta versão madura de Oscar é um professor de física que está fazendo compras para sua avó. Na loja, ele reencontra Lena, que tá de visita nas férias, e regride pro mesmo idiota travado de sempre. Descobrimos que a genial Helena é matemática recém-divorciada, enquanto a vida de Oscar tem sido um desfile de desgraças incessante. Ele enfrentou a perda da mãe e do irmão, e agora sua avó padece de demência. Nesse ínterim, tio desperta em seu antigo quarto, que Oscar manteve como um memorial macabro. Ele pega Pepe com o intuito de exibir a tartaruga resgatada a Oscar, mas em vez disso depara-se com sua avó muito mais envelhecida. Quando Oscar volta, sua avó lhe mostra a tartaruga que tio trouxe, guiando seu olhar para a visão impossível do irmão há muito desaparecido. O curto-circuito mental é tão intenso que Oscar simplesmente entra numa zona do caralho completa e apaga. Tio, completamente desorientado, questiona sua avó perturbadoramente idosa sobre o estranho barbudo estirado no chão. Ele encara uma televisão moderna perplexo com a ausência de botões físicos. Oscar finalmente recobra a consciência e joga a bomba de merda de que o ano corrente é 2022. Ele esclarece que é de fato irmão de tio, e a realidade da putaria temporal deles finalmente atravessa o crânio denso do moleque. Oscar indaga sobre o buraco de minhoca e tio, com arrogância, dispara um "eu te avisei, bem servido". Ele exibe a fotografia como evidência que retrata a mãe deles de pé junto à anomalia. Eles voltam ao telhado, mas quando tio atira uma pedra no portal, ela simplesmente quica de volta. Oscar, o pretenso físico, conclui que se trata de um portal de sentido único, confirmando que eles estão absolutamente fodidos. A única alternativa deles é localizar um buraco de minhoca distinto que lhes permita regressar a 1989. No andar de baixo, Oscar encontra os velhos patins, enquanto o tio está vidrado no smartphone. Oscar elucida que o dispositivo compacto serve como câmera, telefone, reprodutor de música e console de jogos. De repente, as peças se encaixam para Oscar e ele se dá conta de que o lançamento da tartaruga por tio foi totalmente deliberado. Eles tentam expor sua situação absurda para o chefe de Oscar, que logicamente deduz que ambos estão completamente malucos pra caralho. O chefe recomenda que Oscar procure a terapeuta que tratou previamente seus ataques de pânico. Revela-se que a terapia judicialmente imposta foi consequência de um incidente onde Oscar perfurou um aluno com um lápis. De volta à residência, eles encontram Camila, a cuidadora responsável pela avó deles. Tio se introduz como Diego Armando, ainda apegado à sua obsessão obsoleta por Maradona. Camila comenta casualmente que Maradona faleceu recentemente, uma notícia fodedora de mundos que pulveriza a frágil realidade de tio. Posteriormente, Oscar fica obcecado com a engenharia reversa que sua mãe deve ter empregado para localizar esses buracos de minhoca. Tio subitamente recorda ter escondido o papel com as coordenadas e questiona Oscar se ele jamais foi encontrado. Ele recorda ter inserido o documento numa enciclopédia e começa a caçar o volume. Oscar esclarece a tio que enciclopédias físicas foram suplantadas por recursos online como a Wikipédia. Nesse exato instante, a avó deles entra no cômodo e informa que doou toda a maldita coleção ao dono da mercearia local. Antes de dormir, tio questiona por que Oscar manteve toda a sua parafernália de infância, compreendendo finalmente a profundidade do luto de seu irmão. Na manhã seguinte, Oscar instrui tio a permanecer em casa enquanto ele resolve uns assuntos, uma ordem pela qual tio não dá a mínima foda. Tio experimenta realidade virtual numa loja e procede a destruir 1.200 euros em mercadorias, uma cagada de alto custo. Oscar é convocado para cobrir os prejuízos e seu nível de fúria explode até a porra da estratosfera. Eles chegam à mercearia, onde o proprietário os informa que as enciclopédias estão armazenadas em seu depósito privado. O comerciante nota que tio se assemelha muito à conhecida criança desaparecida de décadas passadas.
Oscar improvisa uma mentira tosca, alegando que tio é filho de seu primo que veio de outra cidade. A esplêndida Helena surge e Tio, com uma confiança injustificada, a cativa instantaneamente. O grupo se dirige à casa, onde conhecem os filhos de Helena, Alba e o caçula, Pablo. Enquanto Oscar busca a enciclopédia, Tio interage com as crianças, estabelecendo um vínculo com Pablo por causa de seu Nintendo Switch. Alba, perplexa com suas perguntas antiquadas, indaga sem rodeios de qual era pré-histórica ele acabou de emergir. Então, no momento de publicidade genuinamente descarada, Alba começa a palestrar para Tio sobre as nuances da segurança online. Ela prega que um pivete analfabeto digital como ele é um alvo perfeito para ter seus dados afanados em redes Wi-Fi públicas. É exatamente por isso que a NordVPN, o puto salvador comercial dessa história, é introduzida como uma ferramenta indispensável. Com a NordVPN, até um refugiado temporal como Tio pode surfar na internet sem receio de gatunos cibernéticos. Alba elucida que o processo todo é um simples download via link de criador designado. Ela ainda promove uma oferta especial para um plano de 2 anos que inclui 4 meses adicionais. Adicionalmente, há uma garantia de reembolso de 30 dias para qualquer cliente insatisfeito, eliminando todo o risco imaginável. Depois deste grotesco intervalo comercial, a sempre gentil Helena os convida para o jantar. De volta à sua residência, Oscar alcança um progresso significativo com seu novo algoritmo para localizar buracos de minhoca. Tio, nesse meio tempo, tá tendo seus miolos fritos pelas maravilhas modernas das redes sociais, da Twitch e de um canal do YouTube chamado Mr. Recap. Eles se dirigem a uma ponte para testar uma possível localização de buraco de minhoca, mas constatam que ele não está ativo. Tio então confronta Oscar com questões incômodas sobre por que ele é um perdedor sem amigos ou companheira. Dominado por um impulso bisbilhoteiro, Tio confisca o telefone de Oscar para convidar a fantástica Helena e seus filhos para um lanche. Durante a visita, a avó deles quase põe a farsa a perder ao identificar Tio como seu neto legítimo. Alba persiste em caçoar de Tio, especialmente de suas alegações estapafúrdias sobre a merda da viagem no tempo. Mais tarde, Helena encontra Oscar em seu quarto e aponta múltiplos erros em sua pesquisa. Eles começam a colaborar e a tensão romântica latente entre eles começa a se reacender de forma palpável. Enquanto fazem compras, Helena ouve Tio repetir um famoso comentário de futebol palavra por palavra, uma citação que ela recorda dele usando na infância. Elo chama por seu nome real Tio, e ele responde por reflexo, arruinando catastroficamente sua história de cobertura. Reconhecendo sua identidade verdadeira, ela o abraça, finalmente aceitando sua narrativa louca pra caralho como fato. Tio e Oscar então demonstram as propriedades do buraco de minhoca pra ela, provando que ele só permite viagens de mão única. Enquanto Oscar e Helena colaboram, ele confessa que tá procrastinando na pesquisa, com medo da partida inevitável de Tio. Tio escuta essa confissão e, tomado pela culpa, decide assumir o controle da situação. Ele copia apressadamente as primeiras coordenadas disponíveis e persuade Alba e Pablo a levá-los de carro até o local. Ele vence sua fobia de água para saltar em outro buraco de minhoca enquanto berra que não sabe nadar, forçando as outras 2 crianças a irem atrás dele. Contudo, eles não aterrissam em 1989. Em vez disso, emergem no ano de 1949. Em 2022, Oscar e Helena descobrem o sumiço das crianças e mergulham heroicamente pelo buraco de minhoca em seu encalço. Encalacrados em 1949 sem um tostão, as crianças armam um golpe astuto usando os fones de ouvido Bluetooth de Alba. Uma figura misteriosa os intercepta, conduzindo-os a um acampamento guerrilheiro secreto no meio da floresta. O homem se revela um aliado, e no acampamento, Tio conhece a versão jovem de sua própria avó, a esplêndida Maria. Simultaneamente, em 1989, o Oscar adulto e Helena se ocultam num armário e observam o jovem Oscar enlutado pelo desaparecimento de Tio. Isso se transforma num autoconfronto excruciante para Oscar, forçando-o a reviver o show de merda de sua própria agonia pregressa. De volta a 1949, Tio fotografa Maria sozinha e então pede que ela escreva o ano na foto como prova. Em 1989, Oscar vê a mesmíssima foto na parede e se atualiza magicamente, indicando que as crianças estão na época errada. Eles retornam a 2022 e então mergulham no buraco de minhoca de 1949 numa missão de resgate desesperada. Após um reencontro emocionante, Tio declara que deseja permanecer em 2022 com seus novos amigos. Oscar é obrigado a jogar com a culpa dele para que retorne, explicando a foda mental devastadora que seu sumiço provocou. Ao partirem de 1949, eles flagram seu jovem avô em pleno processo de cortejar sua avó, Maria.
Eles trazem alguns dos doces caseiros dele para 2022 e os oferecem à avó, que reconhece o sabor instantaneamente. Os dois irmãos finalmente se postam diante do buraco de minhoca, prontos para outra despedida de rasgar as entranhas. Tio cruza o portal e ressurge em sua época original, uma semana após seu desaparecimento. Um jovem Oscar o avista na rua e corre em sua direção aos prantos, dominado pelo alívio. Tio inventa uma história absurda sobre ter sido sequestrado por criminosos que também conseguiram roubar tartaruga. Oscar explode em fúria, convicto de que tio está mentindo, e começa a destruir a valiosa pesquisa de sua mãe. Para validar sua história, tio saca o smartphone que ele surrupiou do futuro como prova irrefutável de um gigantesco foda-se. Ele revela que a mãe deles está perdida no tempo e insiste que Oscar precisa resolver essa merda toda cientificamente para resgatá-la. Ele também dá um aviso austero que sabota o lance de Oscar com Helena, supostamente para proteger o destino dela. 2 décadas mais tarde, os irmãos adultos estão curtindo um tempo juntos, jogando videogame numa casa nova. Helena, agora livre e divorciada, chega para uma visita e após uma vida inteira de desejo lamentável, Oscar finalmente toma coragem e cumprimenta a mulher que ama.